Primeira neve do ano no sul do Brasil. Em Santa Catarina, flocos caíram em cidades serranas como São Joaquim, Urupema e Urubici. Economia catarinense cresce 7,6%. Primeiro trimestre do ano consolida estado como destaque nacional. Mais de 800 quilos de maconha apreendidos no Paraná. Droga estava misturada em carga de farinha de trigo. Ceasa de Cascavel anuncia revitalização. Estado paranaense moderniza banco de alimentos da unidade. Zoológico de Brasília é fechado temporariamente após suspeita de gripe aviária. Elon Musk confirma a saída do governo dos Estados Unidos. Bilionário comandava setor de corte nos gastos federais. E você vai ver também. BYD enfrenta processo por trabalho escravo na Bahia. Mais de 200 trabalhadores chineses foram flagrados em condições análogas à escravidão. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Pix News desta quinta-feira, 29 de maio. Agora, 8h04 no horário de Brasília, nós estamos ao vivo. A quinta-feira foi marcada por muito frio, em especial na Serra Catarinense, onde foi registrada a primeira neve do ano nas cidades de São Joaquim, Urupema, Bom Jardim da Serra e Urubici. O fenômeno, ainda que de forma isolada, ocorreu em cidades da Serra Catarinense na madrugada desta quinta-feira, encantando moradores e turistas. A primeira neve do ano estava prevista desde o início dessa semana, com a chegada de uma intensa massa de ar frio ao estado. Santa Catarina teve o primeiro registro de neve agora de 2025, no final de maio. As cidades de Urupema, Urubici, Bom Jardim da Serra e São Joaquim tiveram registro de precipitação invernal entre a madrugada dessa quinta-feira e o início da manhã. As cidades de Bom Jardim da Serra e São Joaquim, inclusive, tiveram um acúmulo de neve em ruas, alguns carros e também algumas edificações. Para que a neve se forme, é necessário que haja combinação simultânea de temperatura próxima ou abaixo de 0 graus Celsius e umidade disponível na atmosfera. E foi exatamente esse cenário observado nesta madrugada. Em Urupema, por exemplo, os termômetros marcaram menos 1,4 graus Celsius, com cobertura de nuvens e registro de garoa. No início da manhã, as cidades de Urupema, São Joaquim e Bom Jardim da Serra também registraram um fenômeno em quantidade suficiente para acumular em ruas, gramados, edificações e veículos. Imagens de satélite também mostraram a formação de um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul, favorecendo a instabilidade climática. A frente fria associada a esse sistema contribuiu para a formação das condições ideais para o fenômeno. A tendência é que o frio se intensifique ainda mais nas próximas madrugadas. A previsão indica novas mínimas negativas em diversas cidades dos Planaltos e do Oeste, com formação de geada ao amanhecer. A atividade econômica de Santa Catarina cresceu 7,6% no primeiro semestre de 2025 e consolidou o estado como destaque nacional em movimentação econômica. A forte alta ficou bem acima da média brasileira de 3,7% no período. Os dados reforçam que Santa Catarina continua crescendo pela competitividade, inovação e pujança no setor produtivo. Os dados foram calculados pelo Banco Central por meio do Índice de Atividade Econômica Regional, que é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto e divulgado nesta quarta-feira. Eu tenho dito que Santa Catarina é um país dentro do Brasil, pela sua pujança, pelo espírito empreendedor do nosso empresário, da nossa empresária, do nosso trabalhador que gosta de aprender, que gosta de fazer e gosta de empreender. Uma economia diversificada, dos mais diversos setores. A indústria tem sido, nos últimos meses, principalmente no último trimestre, crescendo acima da média do Brasil. E aí vai puxando outras atividades, como o comércio, como o setor logístico. E isso faz com que o estado de Santa Catarina continue sendo esse estado competitivo de produtos e serviços
para o Brasil e também para outros países, como é o caso que vem exportando. Alguns setores alavancam os dados do Estado. A produção industrial catarinense, por exemplo, registrou elevação de 8,5% nos 3 primeiros meses do ano. O percentual ficou bem acima da média nacional, que foi de 1,9%, e teve participação de segmentos como fabricação de produtos de metal, de máquinas e equipamentos, veículos e peças, assim como móveis e alimentos. No mesmo sentido, o comércio catarinense cresceu 6,3% no período, ante 1,2% da média brasileira. Já o setor de serviços avançou 4,8% em Santa Catarina contra 2,4% no Brasil. O consumo das famílias é um dos responsáveis pela alta. A renda em crescimento e a boa temporada de verão e a menor taxa de desemprego do país, por exemplo, também contribuíram para o desempenho positivo. Quem produz receita para o governo é quem produz, que é as empresas, que é os empresários, que é o nosso trabalhador, que é o nosso consumidor. Além de termos uma situação muito boa de portos, de aeroportos, isso faz com que ajuda também na competitividade. O setor de ciência, de tecnologia, de inovação no estado de Santa Catarina também é um bom exemplo pelas pessoas que apostam no empreendedorismo. O microempreendedor individual vem se destacando cada vez mais, como também a micro e a pequena empresa, que vem se destacando no cenário catarinense e brasileiro. O novo Banco de Alimentos Comida Boa da Central de Abastecimento, a CEASA, foi entregue nesta quinta-feira em Cascavel, no oeste paranaense. A obra, que teve investimento de R$ 1.200.000 entre estrutura e equipamentos, modernizou a cozinha industrial da unidade, permitindo que os alimentos doados pelos permissionários possam ser processados, evitando o desperdício e fortalecendo a segurança alimentar no estado. Além disso, foi assinada a liberação para novas obras de modernização no local, no valor de R$ 4.700.000. As modernizações fortalecem o programa Banco de Alimentos Comida Boa e tornam a CEASA mais funcional para os permissionários que usam o local para comercializar hortifruti grangeiros. O Banco de Alimentos em Cascavel era uma boa referência, sempre trabalhou bem. A gente agora melhora essa performance, a gente aumenta, amplia a capacidade. A gente precisa falar e agradecer também produtores rurais e permissionários que doam esses alimentos. Hoje aumentou a consciência, melhorou a consciência. Então, antes do produto ser desperdiçado, o nosso comerciante permissionário que está aqui, ele já doa esse alimento que a gente pode, de alguma forma, manipular, melhorar, fazer uma toalete e entregar às instituições que fazem a caridade. Esse projeto, eu digo que é a grande corrente do bem, onde todo mundo é muito importante, onde todos os elos são extremamente importantes para que a gente consiga juntos atender quem mais precisa, que são as pessoas em algum tipo de vulnerabilidade, tanto social quanto nutricional. O novo Banco de Alimentos de Cascavel atende todos os meses 32.000 pessoas, de cerca de 60 entidades assistenciais, como hospitais, escolas e orfanatos. Em média, os permissionários e agricultores da unidade do município doam 40 toneladas de alimentos todos os meses. O espaço tem 420 metros quadrados, com uma cozinha industrial totalmente equipada para processar alimentos, transformando frutas, legumes e verduras em sopas, caldos e sucos para serem distribuídos a entidades parceiras. Antes a gente trabalhava de maneira informal com os alimentos. Agora, com o programa, o Projeto Comida Boa, nós trabalhamos visando, nosso objetivo é trabalhar com a segurança alimentar e nutricional. Vai ser minimamente processado, isso mesmo. Os alimentos vão ser transformados, tanto como molhos de tomate, doces de frutas, os alimentos picados, embalados a vácuo, entregue congelado. Além dos in naturas, a gente aproveita muito mais, a gente aproveita tudo. O alimento que não pode in natura, às vezes tem uma batidinha, um machucadinho, a gente vem para a higienização, faz o descasque, pica eles e aproveita ele de forma integral.
O programa Banco de Alimentos Comida Boa é realizado nas 5 unidades da Ceasa no estado, nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, em parceria com os permissionários que doam alimentos que não são comercializados, mas que estão em boas condições de consumo. O trabalho de processamento destes alimentos é feito por pessoas privadas de liberdade dentro de um projeto de ressocialização. O exemplo no combate ao desperdício de alimentos tem sido reconhecido por outros estados e entidades internacionais que tratam de segurança alimentar. Em 2024, o Banco de Alimentos Comida Boa conquistou a medalha de ouro em um dos principais prêmios empresariais do mundo, na Turquia. A iniciativa também despertou o interesse do governo federal e de outras centrais de abastecimento pelo Brasil. As polícias civil e militar do estado do Paraná apreenderam 807 quilos de maconha na noite desta quarta em um caminhão na BR-277. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A apreensão ocorreu em São Miguel do Iguaçu, na região oeste do Paraná, na BR-277. As equipes monitoravam a região após receberem informações sobre o transporte de grande quantidade de droga em uma carreta. Conforme apurado, a abordagem ocorreu em um posto de combustíveis às margens da rodovia. Segundo o delegado Rodrigo Colombelli, durante a vistoria, o cão farejador indicou compartimentos externos do veículo e, em seguida, os policiais localizaram caixas com a substância entorpecente misturadas à carga declarada, composta por fardos de farinha de trigo. A equipe da DENARC de Foz do Iguaçu recebeu informação de que uma carreta estaria saindo aqui da cidade de Foz do Iguaçu com destino final ao estado de São Paulo com uma carga da droga popularmente conhecida como maconha. Verificou-se que o veículo estaria transitando pela rodovia BR-277 nas proximidades do município de São Miguel do Iguaçu, tendo sido solicitado apoio à polícia militar local, a qual logrou êxito em realizar a abordagem inicial. Posteriormente, com apoio do Núcleo de Operações com Cães, através do cachorro Baraque, realizou-se minuciosa vistoria no veículo, tendo sido encontrada escondido junto ao mesmo a quantia de 807 quilos da substância popularmente conhecida como maconha. Foi dada voz de prisão ao motorista, uma pessoa de 32 anos de idade, pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito, ouvido perante a autoridade policial, fez uso do seu direito ao silêncio. Em todo caso, foi dada a voz de prisão ao mesmo e o mesmo encontra-se devidamente recolhido na cadeia pública local, aguardando audiência de custódia. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,6% de fevereiro a abril, depois de 3 altas consecutivas, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta. Esta é a menor taxa para o período desde que o IBGE adotou o método de cálculo atual em 2012, baseado em trimestres móveis. No primeiro trimestre do ano, entre janeiro e março, houve uma alta para 7%. Em um ano, a queda foi de 0,9%, com uma taxa de desemprego de 7,5% no trimestre encerrado em abril de 2024. Nesse período, o IBGE registrou que 7,3 milhões de pessoas buscaram emprego, 941 mil a menos do que no ano anterior. O número de pessoas assinando um contrato de trabalho no setor privado atingiu um recorde histórico, chegando a 39,6 milhões. A proporção da população economicamente ativa trabalhando no setor informal caiu para 37,9%, contra 38,7% no ano anterior. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Zoológico de Brasília é fechado temporariamente após suspeita de gripe aviária. BYD enfrenta processo por trabalho escravo na Bahia. E você vai ver também Chegou o furacão de ofertas. Ai, que comprar! Sexta, sábado e domingo de desconto. Não vai
vai sobrar nada. Vinhos importação Comprão com 40% off no clube. Se beber, não dirija. Alcatra com maminha a vácuo, R$ 34,90 o quilo. Sobrecoxas de frango lar IQF, 700 gramas, R$ 7,99. Arroz branco Bondraz, 5 quilos, R$ 15,99. Mistura láctea Triângulo Mineiro, 395 gramas, R$ 2,99. Lava-roupas Tixan IP, 2 quilos e 400, R$ 21,99. Melhor preço é no Comprão. Ai, que loucura! Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui é um tapete. Olha aqui. Um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Estamos de volta agora às 8h21. O Zoológico de Brasília está fechado de forma temporária após detectar 2 casos suspeitos de gripe aviária. As informações são da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, que não detalhou quando o parque será reaberto. Um pombo e um pato morreram no Zoológico de Brasília 2 semanas após o Brasil detectar o primeiro surto da doença em uma fazenda comercial no estado do Rio Grande do Sul. Os casos suspeitos são em aves de vida livre, ou seja, que não fazem parte do plantel do zoológico. Funcionários coletaram amostras para análise em um laboratório do Ministério da Agricultura. A entidade acrescentou que o risco de infecção humana é considerado baixo e não há risco à saúde no consumo de frango e ovos devidamente inspecionados. O Brasil, maior exportador mundial de carne de frango, suspendeu os embarques para 24 países após registrar um surto de gripe aviária em uma fazenda no município de Monte Negro, no estado do Rio Grande do Sul, no dia 16 de maio. A fabricante chinesa de veículos elétricos BYD enfrenta um processo por suposto trabalho escravo e tráfico de pessoas. A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Trabalho da Bahia. A ação judicial refere-se a 220 trabalhadores chineses que foram encontrados em condições análogas à escravidão em dezembro passado, durante a obra de construção da planta industrial da BYD no município de Camaçari, na Bahia. A montadora está construindo no local a maior fábrica de veículos elétricos fora da Ásia. A agência France Press teve acesso aos documentos nesta quinta-feira. O Ministério Público do Trabalho baiano pede 257 milhões de reais por danos morais coletivos, além de pagamentos individuais para cada trabalhador. O órgão afirma que, após uma notificação anônima, os agentes encontraram os trabalhadores amontoados em alojamentos sem as mínimas condições de conforto e higiene. Os trabalhadores tinham contratos de trabalho com cláusulas ilegais. Os respectivos passaportes foram retidos e eles eram vigiados por guardas armados. Havia apenas um banheiro para 31 pessoas. As jornadas de trabalho eram exaustivas e sem descanso semanal. Parte do salário dos trabalhadores era retido. A ação civil foi apresentada após a recusa das empresas em assinar um termo de ajustamento de conduta proposto pelas autoridades brasileiras. 4 pessoas morreram na queda de um avião militar
na Coreia do Sul nesta quinta-feira. Segundo a Marinha Sul-Coreana, o avião de patrulha naval do Exército caiu em uma área montanhosa perto da cidade de Pohang, no sudeste do país, cerca de 6 minutos após a decolagem. 2 vítimas eram oficiais e 2 suboficiais. O avião de patrulha marítima realizava treinamento de decolagem e pouso. A causa do acidente está sob investigação. Elon Musk anunciou nesta quarta-feira que está deixando o governo dos Estados Unidos. Musk comandava uma comissão batizada de Departamento de Eficiência Governamental, responsável por realizar cortes nos gastos federais. O bilionário se manifestou pela rede social X dizendo que, à medida que o tempo programado como funcionário especial do governo chega ao fim, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump a oportunidade de reduzir os gastos supérfluos. O empresário comandava uma comissão batizada de Departamento de Eficiência Governamental, DOGE na sigla em inglês, responsável por realizar cortes nos gastos federais. O bilionário criticou o mega pacote orçamentário do presidente Donald Trump. Em entrevista ao canal CBS News nesta semana, Musk disse que ficou decepcionado ao ver um projeto de lei de gastos imensos e acrescentou que aumenta o déficit orçamentário e mina o trabalho que estava sendo feito pela equipe do DOGE. Na entrevista, o dono da Tesla e da SpaceX expressou a divergência com Trump. Os comentários de Musk representam uma ruptura com o presidente republicano, a quem ajudou a retornar à Casa Branca por meio de milhões de dólares investidos na campanha eleitoral de 2024. Musk anunciou no final de abril que deixaria o governo para voltar a se dedicar à direção das empresas às quais é proprietário. Em maio, o empresário reconheceu que não conseguiu atingir todos os objetivos, embora dezenas de milhares de despesas tenham sido retiradas das folhas de pagamento do governo federal e vários departamentos governamentais tinham sido fechados. E a economia dos Estados Unidos contraiu no primeiro trimestre menos do que o esperado inicialmente, de acordo com dados do Departamento do Comércio divulgados hoje. O PIB da maior economia do mundo encolheu 0,2% a uma taxa anualizada de janeiro a março, um pouco menos que a contração de 0,3% estimada na primeira medição. O número revisado está longe do crescimento de 2,4% registrado no quarto trimestre do ano passado e confirma a primeira queda trimestral do PIB americano desde 2022. A queda corresponde a um forte aumento das importações desencadeada pelas tarifas do presidente Donald Trump. Também, nesta quinta-feira, Trump aumentou a pressão sobre o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, para que reduza as taxas do país. Fortes emoções brasileiras na Libertadores. Destaque para o Internacional, que venceu o Bahia e avançou de fase como líder do Grupo F, considerado o Grupo da Morte na competição continental. Para o Palmeiras, que na noite de ontem goleou o Sporting Cristal do Peru, fechando a participação na fase de grupos com chave de ouros. 2 grandes destaques aí da Libertadores na noite de quarta-feira, então. E claro que os detalhes você confere agora com o Vinícius Pacheco, que está chegando por aqui. Os detalhes e muito mais. Vini, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. E para os torcedores do Palmeiras também, um pouco de despedida. O Estevam se despedindo da torcida também na Arena do Palmeiras. Mas antes a gente vai falar de um duelo também que os torcedores ficaram sem as unhas e muita atenção, que foi relacionado ao jogo do Flamengo, que precisava da vitória. Durante o primeiro tempo não conseguiu fazer o primeiro gol. O segundo tempo houve muita pressão, jogadas erradas, mas enfim, conseguiu fazer 1-0. E olha que no finalzinho da partida quase deixou passar a classificação. E a gente confere agora o único gol da partida, feita pelo Léo Pereira. Cruzamento na área, fez aí que caso entrasse essa bola, o Flamengo seria desclassificado. Isso porque a LDU estava vencendo o Central Córdoba, jogando lá no Equador, e isso fazia com que o Flamengo fosse eliminado.
Com a vitória, o Flamengo ficou na segunda colocação do grupo. Agora, no grupo da morte, como bem adiantou a Andréia, o Internacional também foi no sufoco a classificação. Por pouco, quase deixou escapar a classificação do grupo da morte. E a gente confere como foi o gol agora. E aí, vale aí a pena a torcida comemorar e festejar bastante, porque era difícil. Era um grupo complicado esse que estava o Bahia e o Internacional, times que já foram campeões dentro desse grupo ou com times fortes, como é o caso do Bahia também. Agora, quem está 100% na Libertadores até então é o Palmeiras. E ontem fechou com chave de ouro a parte da chave de grupos, 6-0 contra os peruanos. E a gente confere o primeiro gol dele, o menino Estevão, que está de despedida do Brasil, marcando esse golaço. Puxou para a perna direita e fez um golaço. Na sequência, só deu ele, Flaco Lopes, com esse gol de cavadinha, aproveitou o contra-ataque e 2-0 para o Palmeiras. O terceiro gol veio com ele de novo, lançamento à frente e quem recebe é o Flaco Lopes para fazer 3-0. Rafael Veiga fez o quarto gol, cobrança de falta, mandou na gaveta e 4-0 para o Verdão. O Paulinho fez o primeiro dele pelo Palmeiras, marcando, recebendo a bola no canto esquerdo, mandou um chute, o goleirão aceitou. E o último gol, o sexto gol da partida, foi com ele o Facundo Torres de cabeça, marcando então, fechando a goleada 6-0 nesta noite, que foi a despedida dele, o menino Estevão, que foi a última partida dele em São Paulo, vestindo a camisa do Palmeiras, ele que vai para a Inglaterra, após o Mundial não retorna e ainda tem nesse domingo um jogo contra o Cruzeiro, mas vai ser em Minas. Então na despedida dele dos torcedores de São Paulo. E a gente ainda tem jogo na Libertadores, ainda joga hoje o Fortaleza contra o Racing e o Fortaleza precisa vencer ou empatar para se classificar no grupo E. E a gente confere como ficou a classificação dos grupos que a gente falou agora há pouco. O Flamengo então ficou na segunda colocação do grupo C e o Internacional ficou na liderança do grupo F. O Nacional ficou na vice-liderança, Nacional que perdeu para o Nacional do Uruguai. E o Bahia ficou na terceira colocação, que vai para o play-off da Sul-Americana. Agora a gente vira e tem também a colocação do Palmeiras em 6 jogos, 6 vitórias, 100% bem demais o Palmeiras nesta Copa Libertadores. Agora falando de Sul-Americana, os brasileiros tivemos 2 em campo ontem e o único que poderia se classificar, que era o Vitória, olha, que bobeada. E a gente vai ver agora a lambança que fez o goleirão, quem estava com 1 a mais. Então pressionou durante os 90 minutos, mas não conseguiu a vitória. E aquilo que a gente sempre fala, né? Quem não faz, leva e ficou desclassificado. Vitória que bastaria um empate, seria classificado, mas foi eliminado com essa derrota, né, para a Universidade Católica. Já o Cruzeiro ficou no 0-0 com União de Santa Fé e já estava desclassificado. E a gente mostra agora como ficou a chave de grupos da Sul-Americana. Neste caso aí o Vitória ficou na terceira colocação do grupo B, assim como o Cruzeiro, que não vão nem para os playoffs, que é o enfrentamento ali entre os times que foram desclassificados na chave de grupos da Libertadores. Hoje ainda temos futebol da Sul-Americana e hoje entra em campo o Grêmio contra o Sportivo Luquenho e precisa da vitória, precisa de pelo menos 2 gols para se classificar direto. O Fluminense enfrenta o Once Caldas e basta uma vitória simples e já ficará na liderança do grupo. E o Atlético Mineiro também precisa de uma vitória simples contra o Cienciano. André, por enquanto são essas as informações e a gente fica aí na torcida dos brasileiros para se classificarem também, tanto o Fortaleza na Libertadores, quanto o Fluminense, o Grêmio e o Atlético Mineiro na Sul-Americana. É isso aí. Obrigada, viu, Vini? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, até a próxima. E assim a gente encerra então o Pix News de hoje. A íntegra da edição e também as reportagens você rever no Pix News HD, é só acessar. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no site pixtv.com.br. Fique agora com CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.